Vamos falar hoje, pessoal, em nossas orientações aqui de algo, né, que está muito próximo de acontecer, de um trabalho que está muito próximo de se iniciar, que é o dia, especificamente falando, da votação nas escolas, nesse processo aí de seleção de diretores da rede pública estadual do Ceará, que é a participação da mesa receptora. Mesa receptora essa formada por aqueles colaboradores que nesse momento serão os principais atores, agentes responsáveis para que o processo de votação, de eleição nas escolas estaduais para o cargo de diretor escolar possa acontecer da melhor forma possível, e melhor forma possível entendamos de acordo com o protocolo, de acordo com o padrão determinado pelo edital 007/2018. A mesa receptora basicamente ela é composta por 4 colaboradores, um deles deverá assumir a função de presidente, o outro de secretário e os outros 2 de mesário. Lembrando que as proibições a serem observadas na composição da mesa receptora são as mesmas a serem observadas quando da composição da comissão escolar, quando vocês foram constituídos. Ou seja, os membros da mesa receptora não podem pertencer à atual gestão da escola, não podem possuir parentesco em até 3º grau com os candidatos e não podem, é claro, serem membros da comissão escolar. A comissão escolar, na verdade, vai estar justamente fora do ambiente das sessões, digamos assim, para estar a postos para orientar, para esclarecer, para coordenar e para verificar se as mesas receptoras estão realmente realizando o seu trabalho conforme o que orienta o edital. Inclusive, uma observação importante que eu queria deixar é no local onde vão atuar as mesas receptoras, é na seção que as urnas irão ficar. Aqui, é claro, a imagem de uma urna eletrônica, infelizmente, por conta do período em que o edital foi lançado, uma sexta-feira, já no final do dia que nós tivemos acesso, já procuramos o cartório eleitoral na semana seguinte, que era a última semana de fevereiro, e aí o prazo ficou muito pequeno para que eles pudessem disponibilizar esse equipamento. Mas enfim, aqui eu estou destacando o instrumental que quem for da mesa receptora precisa atentar para garantir ao eleitor o devido atendimento, que é a lista, a relação dos candidatos inscritos ao cargo de diretor. Esse é um instrumental que vocês já receberam por parte da comissão regional, onde se coloca aqui o cabeçalho, identificando isso aqui é um documento, é um instrumental, é um documento oficial desse processo, precisa preencher esse cabeçalho com o nome da escola, o código do INEP da escola, o município e a CRED. Aqui nessa coluna se coloca o número de ordem. Aqui eu nem coloquei em ordem alfabética, mas se eu colocasse em ordem alfabética, se inverteria aqui. A candidata passaria Catira, passaria a número de ordem ficar em primeiro e Roberval em segundo. O número do candidato, aquele que foi sorteado por vocês aí junto aos candidatos, é o que eu coloco aqui na frente. E sempre esses instrumentais precisarão ser datados e assinados pelo presidente da comissão escolar. Então esse é um documento que a gente tem que ter cuidado, certo? Deixar ele no local estratégico, e eu estou justamente mostrando aqui que o local estratégico é justamente próximo do local onde a urna será instalada, para que o eleitor, caso esqueça, ou sei quem eu vou votar, mas não me lembro o número, até porque nem precisa, mas é um protocolo, isso serve para orientá-los, entendeu? E até para que eles também possam ver que a relação de candidatos que estão nesse instrumental, esses candidatos deverão aparecer também na sua cédula. Então isso, pessoal, é o protocolo, isso é o padrão, orientem a sua mesa receptora a ter esse cuidado. Orientem também na organização da mesa receptora que a urna fique alocado em uma posição da sala, do ambiente onde ela estiver, que possa resguardar de uma forma ou de outra, garanta a privacidade do eleitor na hora de manifestar o seu voto. E aí ele poder exercer sua democracia com segurança, sabendo que o sigilo será mantido. Tá ok? Então vamos observar também esse pequeno detalhe enquanto mesa receptora. Vamos aqui agora
né, apresentar a nossa colega de trabalho principal, as urnas que conseguimos foram essas urnas do cartório eleitoral convencionais, né, as conhecidas urnas de lona. Um outro instrumento que é interessante que esteja de posse aí de cada mesa receptora, pior que eu estou fazendo a propaganda aí, marketing da Scott, mas enfim, vamos para frente, não vou mais mudar isso. Pessoal, as urnas, é importante que essas urnas não iniciem o processo de votação sem que elas tenham sido devidamente conferidas, né, pela a equipe da mesa receptora, pelos candidatos também, caso assim desejem, e pelos fiscais. Então, não é interessante já amanhecer o dia da votação essas urnas lacradas. Vocês podem, acredito que devam convocar, né, a comunidade escolar que pode ter acesso a isso, às mesas receptoras, antes de iniciar a votação. E quem é que vai estar lá? É claro, a equipe da mesa receptora, um representante da comissão regional deverá estar, os candidatos ou os fiscais que os candidatos indicarem. E aí vão pegar essa colinha, vão afixar o lacre, inclusive essa realmente é a aparência do lacre que eu já encaminhei para vocês. O lacre 1 quer dizer que é justamente o primeiro lacre que vai ser colocado na urna, né, antes do início da votação, e deverá, é claro, né, ser rubricado pelos os que conferiram a urna, né, e os que acompanharam esse lacre inicial, vendo que realmente dentro dela não havia nenhum voto, nenhuma cédula, que essa urna não possui algum dano, algum buraco, digamos assim, né, que poderia pôr em xeque aí a sua segurança e a lisura do processo. Então rubriquem, presidente da comissão, secretário, se tiver candidato rubrique, fiscal também. É claro que não existe a obrigação do fiscal estar lá, vocês têm uma hora para cumprir, entendeu? Se o fiscal ou se o candidato estiver na hora, beleza, eles acompanham o processo. Então a urna vai ser lacrada antes de iniciar a votação. Se a eleição começa às 9 horas, certamente isso aqui é o tipo de coisa que no máximo um pouco tempo depois de 8 horas já precisa ser realizado. E aí chegou 9 horas, a comissão regional autorizará o início da votação e aí essa urna vai ser, o lacre vai ser rompido para que os votos possam começar a ser inseridos aí por meio das cédulas eleitorais. O que temos mais aqui? A mesa receptora, pessoal, ela vai estar de posse, como estão vendo aí, dos relatórios de cadastro de alunos, de professores, de servidores, de pais ou responsáveis, que na verdade vão funcionar como as folhas de votação. Percebam que nós temos aqui nas relações os nomes, né? Aqui eu coloquei só a título de exemplo, uma folha de votação, relatório de eleitores, composto pelo segmento estudantes, e à medida que o estudante vá votar, que aí cada comissão escolar vai conversar com a gestão da escola como é que vai ser isso, se vai ser por sala, né? Começa com os primeiros anos ou com os segundos, né? Com turma A, turma B, enfim, vai organizar isso aí, cabe à comissão escolar e à gestão da escola pensar essa logística, já que nunca é demais lembrar que o processo de votação vai acontecer no dia letivo como qualquer outro. E confirmando se o eleitor realmente está presente aqui nessa relação, garantindo que seja ele vai assinar aqui para atestar que esteve lá. No caso dos alunos, que o objetivo é que a comissão eleitoral, que já tem conhecimento aí do edital, é que o eleitor precisa apresentar algum documento de identificação oficial, ou seja, um documento que tenha foto. No caso dos alunos das escolas, é interessante que a comissão escolar já fale com a gestão das escolas, de forma que no dia, por exemplo, se sessão tal vai ficar com as turmas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, as pastas desses alunos possam estar lá, porque caso o aluno não esteja de posse de um documento desse de identificação, né, vai se fazer a conferência pegando a pasta do aluno. Então já deixa ela no cantinho lá na bancada da mesa receptora. Mas isso é um instrumento de trabalho da mesa receptora, assim como vai ter então também, né, para os outros segmentos que irão votar. Certo? Então muito cuidado com esse documento.
Até porque uma coisa muito básica, de posse da relação dos votantes, a mesa receptora, principalmente ali presidente e secretário, devem conferir quantos eleitores estão previstos para a sessão, para a mesa receptora deles. Porque uma coisa é óbvia, mas o óbvio é bom que a gente tenha muito cuidado, porque nem sempre aquilo que é óbvio acaba funcionando como óbvio mesmo. Se nas relações de votantes da sua sessão, da sua mesa receptora, por exemplo, tiver 77 eleitores, obviamente essa mesa receptora vai ter que ter quantas cédulas? 77 cédulas. Não existe a possibilidade de se ter mais ou menos cédulas. Em havendo mais ou havendo menos, isso é um problema. Comuniquem imediatamente um membro da comissão escolar para que a situação seja logo corrigida antes da votação começar. Tá ok? Vamos para frente aqui. Em cada mesa receptora, poderemos ter a presença de um fiscal. Um fiscal que vai ser indicado pelos candidatos. Vocês das comissões escolares, especialmente presidente e secretário da comissão escolar, já entrem em contato com os candidatos e peçam para eles lhes formalizar quem serão os seus fiscais. Se, por exemplo, nós tivermos X sessões, cada candidato poderá ter X fiscais. Fiscais, vocês da comissão escolar vão ter que providenciar o crachá deles, por isso que é importante que, para agora, os candidatos formalizem para os membros da comissão escolar informando quantos fiscais terão e quem serão os seus fiscais, dando nome, algum documento de identificação. E vocês da comissão escolar, que já receberam esse modelo de crachá, vão produzi-lo, vão elaborá-lo, e perceba que o presidente da comissão escolar é quem assina para entregar aos fiscais. Afinal de contas, essa vai ser a credencial deles para poder entrar nas sessões durante o dia de votação. E aí, só reforçando, o edital permite que nós tenhamos um fiscal para cada candidato, para cada sessão. Então, se eu tenho um candidato e uma sessão, eu vou ter um fiscal. Se eu tiver 2 sessões e 2 candidatos, eu vou ter 2 fiscais. Aliás, se eu tiver 2 sessões e 2 candidatos, eu vou ter 4 fiscais. Porque em cada sessão eu vou ter 2 fiscais, um de um candidato e o outro do outro candidato. E na outra sessão também vou ter um fiscal de um candidato e um fiscal do outro candidato. É obrigatório ter fiscal? Não. É uma prerrogativa, que se apresenta aí para os candidatos. Agora, interessante, reiteramos, esses fiscais, já para agora, a comissão escolar entre em contato com os candidatos e solicitem que eles formalizem a relação dos seus candidatos, dos seus fiscais. Eles deverão perguntar a vocês quanta sessão teremos e, possivelmente, para cada sessão, o candidato vai definir um fiscal. Imaginando que essa aqui seja mais ou menos a entrada de uma sessão eleitoral, onde nós teremos aí uma mesa receptora. Quais os cuidados a observar? Nós enviamos para vocês um instrumental como esse aqui que estão vendo, uma espécie de tarjeta, pessoal, até para ajudar já no trabalho, e serviria para identificar as sessões. Uma escola poderá ter uma sessão, outra escola poderá ter mais de uma sessão, e aí essas sessões vocês deverão numerar essas sessões, de 1 até o número que represente a quantidade de sessões que existe na escola de vocês. E é interessante que se afixe isso na entrada, em cima da porta ou ao lado da porta de entrada da sessão, e que caso nas escolas onde a gente tenha uma área construída muito grande, é importante que já na entrada da escola nós pudéssemos aí apresentar, certo, uma relação tanto dos componentes das mesas receptoras das sessões, como o número da sessão, porque, por exemplo, se vocês afixam isso na entrada de uma escola e eu preencho todas essas 3 sessões aqui, então quem já vai entrar já sabe que lá na escola vai estar organizada em sessão 1, 2, 3, sessão 1 fica onde, sessão 1 quem é que vota, é só aluno, é aluno e pai, é pai servidor, é pai professor, que eu acredito que esse trabalho de planejamento também vocês da comissão escolar já devam ter realizado ou deve estar realizando a qualquer hora junto à gestão da escola e aos outros organismos que possam dar apoio a vocês nesse sentido. Então é interessante. E que inclusive na porta, ao lado da sessão, se deixe claro, preenchido aqui o cabeçalho, como a gente já mostrou, o nome da escola, o código da escola do INEP, o município, a CRED,
E aqui, por exemplo, vamos supor que essa que eu estou mostrando é a seção 01, colocar o nome dos membros da seção. Tanto é que vem aqui 4 linhas, justamente para colocar o presidente, o secretário e os 2 mesários, né? 4 pessoas e a sua respectiva função. Como esse documento é um instrumental emitido pela comissão escolar, quem assina e data aqui é o presidente da comissão escolar. E aí ter o cuidado de organizar, garantir a devida organização e o fluxo de pessoas, né, às sessões eleitorais, aonde nós teremos as mesas receptoras atuando. Tanto é que a gente já pode até antecipar que uma das funções aqui dos mesários é justamente trabalhar para organizar isso, né? Vai que a escola, a partir das 9 horas, libere uma turma ou libere parte de uma turma. Ela não vai ficar liberando aluno de um por um, mas vai liberar uma certa quantidade de alunos, pais vão ficar chegando, e aí cabe ao mesário, né, com muita cordialidade, receber aqui os eleitores e organizando-os em fila, inclusive permitindo que entre um eleitor de cada vez, entrou, votou, saiu, o outro entra, vota e sai. Assim a gente consegue garantir, né, um trabalho mais organizado. Vou falar aqui um pouco do presidente. O presidente, pessoal, é um membro da mesa receptora que deve estar atento. Certamente ele deve ter uma propriedade muito maior do processo que vai acontecer no dia de votação, e caso tenha alguma dúvida de mesário, dúvida do secretário, dúvida até dele próprio, porque se não for dele, ele deve estar apto a esclarecer as dúvidas dos demais membros, né, da mesa receptora, e que se essa dúvida inclusive for a dúvida dele, ele vai procurar imediatamente a comissão escolar para os devidos esclarecimentos, né? Ele que vai procurar, portanto, as respostas para garantir um trabalho melhor orientado e que o processo de votação aconteça como está previsto no edital. Né? A mesa receptora na pessoa do presidente, é ele que credencia, né, que permite a entrada dos fiscais, verificando se realmente esse fiscal está devidamente credenciado pela comissão escolar. Afinal de contas, não vai ser difícil fazer isso, porque, como eu já falei anteriormente, vocês já deverão estar entrando em contato com os candidatos, solicitando que eles formalizem quantos fiscais eles precisam ter e quem serão esses fiscais. E como é o presidente da comissão escolar que valida isso, inclusive ele assina o crachá dos fiscais. Então ele é o responsável por ter esse tipo aí de acompanhamento e controle. Né? O presidente é ele que deverá entregar ao eleitor a cédula eleitoral. E aí muito cuidado, uma coisa que pode parecer algo muito simples, mas nós precisamos ter cuidado, porque o presidente, na hora de entregar, ele não pode entregar uma cédula fechada, certo? Então fiquem atentos, todos que compõem a mesa receptora e obviamente o próprio presidente, a equipe da comissão escolar, porque, pessoal, a cédula para ser entregue é aberta para que se evite ou abra precedentes para qualquer situação de dúvida, né, e que ponha em xeque, né, a lisura do processo. Na mesa receptora teremos instrumentais, por exemplo, a relação dos votantes, o presidente tem que ficar de olho nisso, tem que ver se realmente todos esses instrumentais estão de posse da mesa receptora. Se for uma mesa receptora onde nós teremos a votação apenas de alunos de certas turmas, checar antes de começar a votação se todas as relações se encontram lá, né? Orientar a questão da contagem, já prever quantos eleitores para a sua mesa receptora estão previstos, acompanhar se as cédulas estão batendo com o número de eleitores previstos. Um outro instrumental que vai fazer parte do trabalho da mesa receptora, que a gente vai falar mais na frente, que é a ata de votação. Checar se a urna foi devidamente lacrada antes de iniciar o processo de votação e se no final assim será também da mesma forma. Então o presidente precisa ter essa visão ampla, macro, do processo que vai acontecer na sua sessão, na sua mesa receptora.